Oi, pessoal. Estamos de volta aqui, sempre trazendo algum tema que faça a gente pensar um pouquinho mais fora da caixa e refletir no que está acontecendo no mundo e até que ponto a gente pode agir e a gente pode fazer muito para que a gente possa construir um mundo melhor, né? Então, aconteceu uma coisa que eu quero compartilhar com vocês esses dias aqui. A gente, como vocês sabem, para quem me acompanha, eu tenho vivido já há um ano e meio nos Estados Unidos, né? E a gente, para vocês terem uma ideia, assim, a nossa filha está numa escola Waldorf, que é uma escola de inspiração antroposófica, né? E o tempo aqui, a gente está no meio do inverno, então está muito frio. E aconteceu de chover outro dia, então minha esposa estava um pouco despreparada, foi levar a minha filha na escola e o que ela tinha no carro é um guarda-chuva que estava lá, que tem tem o desenho de algumas princesas, né? E depois ela até brincou comigo lá em casa, ela falou, nossa, eu levei o guarda-chuva, eu nem pensei porque estava chovendo e tudo mais, mas percebi que as pessoas me olharam assim, deram aquele julgamento, né? Para cima de mim e tudo mais. Por quê? Porque a escola segue uma linha em que a gente evita ao máximo levar personagens e roupas com marcas, né? E coisas do tipo. E no caso, o guarda-chuva tinha ali o desenho de algumas princesas e tudo mais, devia ser da Disney ou algo assim, né? Então, isso me fez pensar. Eu falei, nossa, gente, eu comecei a já é um assunto que eu venho querendo trazer aqui para Pessoas e Talentos há um certo tempo. E falei, poxa, deixa eu gravar um vídeo sobre isso. Eu acho que o grande mote para mim é o seguinte: tem muita gente querendo mudar o mundo de fora para dentro, né? É muita gente julgando os outros, o que não pode ser feito, fulano de tal falou tal coisa, fulano de tal fez tal coisa, não pode, não deve, blá blá blá, né? Então, isso é uma coisa que tem me incomodado um pouco, né? E acontece, gente, aqui nos Estados Unidos, acho que até mais do que no Brasil, mas é um fenômeno mundial. Mundial, e vejo isso muito no Brasil também e muito nas redes sociais. Essa coisa da gente ficar julgando os outros e é, querendo ser o senhor da verdade, né? E isso tem muito a ver também com a síndrome do politicamente correto, né? E por incrível que pareça, por mais que a gente esteja avançando enquanto sociedade, por mais que a gente esteja conquistando direitos, né? Veja o exemplo do Brasil aí, que apesar da crise política toda, a gente tem aí, já são mais de 30 anos de democracia, de retomada democrática, o que é praticamente um recorde na nossa curta história de democracia. Por mais que o mundo esteja avançando, por mais que a tecnologia esteja avançando, hoje a gente tem essa coisa maravilhosa aqui que é a internet, da gente poder se falar por aqui. Eu acho que as pessoas estão. Existe sim um movimento de radicalização dos extremos, as pessoas vão muito para os extremos. E isso, como eu já tenho falado bastante aqui no Pessoas e Talentos, tem muito a ver com a política também. É muito esse lado de ou o Estado tem que dar tudo para todo mundo, ou o Estado é quase que o demônio na face da Terra. Então a gente tem que acabar com o Estado, né? Eu vejo muito essa dicotomia em todas as áreas. Alguns anos atrás compartilhei aqui também no Pessoas e Talentos. A gente foi fazer o parto da minha filha, a gente queria muito o parto normal e nos mobilizamos para isso, tivemos até que trocar de médico e tudo mais. E a minha esposa acabou conhecendo muitas pessoas do movimento do parto normal, né? Mas também eu fiquei super impressionado de perceber que tem, graças, né, que assim, não são todas, a gente não pode generalizar, mas existem muitas pessoas do parto normal que são extremamente radicais, politicamente falando, e radicais na defesa do parto normal até qualquer consequência, né? E isso aplica para tudo. Os ciclistas, o movimento dos ciclistas que existe aí em São Paulo também, na época aquela história, não, a gente tem que defender ciclofaixa, precisa de ciclofaixa a qualquer custo, e os outros falando, não, ciclofaixa é uma besteira, é só gastação de dinheiro, você pinta a rua e não usa aquilo para nada. Então, sempre os extremos, né? E eu quero aqui fazer um convite para a gente. Eu acho que a gente precisa dialogar mais e a gente precisa começar a encontrar mais o caminho do meio. Porque, como eu falei, é muita gente querendo mudar o mundo
no que está do lado de fora, gente. E a gente muda o mundo começando por nós mesmos, começando por dentro. Não adianta ficar sempre julgando o outro, não adianta ficar sempre atirando pedras e ficar sempre colocando regrinhas. Não faça isso, não faça aquilo. Se a pessoa fez aquilo, a pessoa é o demônio. É... E eu quero trazer um caso aqui que eu tenho uma opinião pessoal forte também, mas muito tentando convergir para esse lado da conversa, que é o que aconteceu com o William Vac aí no Brasil, que é o jornalista da ex-jornalista da Globo, que agora ele foi mandado embora, né? Até hoje ele publicou um artigo se defendendo do que aconteceu e dizendo que realmente ele errou, dizendo que foi uma piada idiota, de total mau gosto, mas que não é por isso, né, do que ele falou, que ele é um racista. Então, só para relembrar, né, em 2016, em novembro de 2016, ele estava fazendo a cobertura das eleições americanas e alguém lá nos bastidores da Globo gravou ele, passou uma pessoa buzinando ali em Nova York e, e gravaram ele falando um insulto ali racista. Isso ficou escondido por mais ou menos um ano e veio para a mídia, chegou a ser divulgado em novembro de 2017. A Globo cozinhou um pouco o galo ali para ver o que ela ia fazer e depois acabou mandando o William Vac embora, dizendo que a Globo não consegue... Enfim, que a Globo não compactua com racismo. Né? Essa foi a versão oficial da Globo. E o William Vac trazendo muito isso, que é o que eu sempre achei. Que é o que eu sempre achei. Quero perguntar aqui para você que está me assistindo. Você nunca fez uma piadinha racista contra negros ou contra minorias de uma maneira geral? Se você considerar a sua infância, se você considerar toda a sua vida, você nunca fez uma piada racista na sua vida inteira. Então, essa é a reflexão que eu quero trazer. Eu já fiz muitas piadas racistas, que foram piadas realmente idiotas e inoportunas e me arrependo de ter feito. Agora, gente, eu não sou um ser iluminado na face da Terra, eu cometo erros também. Agora, não é por isso que eu sou racista. Então existe uma distinção muito clara entre as coisas. E essa capacidade de distinguir, essa capacidade de bom senso, essa capacidade de entender, perdoar e saber também nivelar o que é uma coisa menor e o que é uma coisa que num nível acima, o que é uma coisa extremamente grave, a gente está perdendo. A gente está perdendo, porque hoje em dia, como eu falei, essa dinâmica das mídias sociais traz o radicalismo. Então, assim, que teve de gente pedindo a cabeça do William Vac não está escrito, né? E querendo a demissão do cara, e querendo sangue, né? As pessoas não estavam pedindo assim simplesmente para o cara vir se desculpar e continuar com o trabalho que ele faz aí, que é um trabalho super reconhecido como um bom jornalista. Não. As pessoas queriam que o cara fosse mandado embora e a carreira do cara acabasse. É isso que as pessoas queriam, né? Então, eu acho que a gente precisa começar de novo a construir esse diálogo, que é um diálogo democrático, que é o diálogo do caminho do meio. Então, assim, vamos pegar o exemplo. Não dá para comparar o nível de gravidade do que o William Vac fez, que por mais errado que ele esteja, é uma piada racista e fora de contexto, pela qual ele já se desculpou. Não dá para colocar isso no mesmo balaio de gato do que está acontecendo em Hollywood agora, que são as questões de assédio sexual, né? Contra homens e mulheres, não só mulheres, mas contra homens e mulheres, né? Dos quais aí, entre outros, o Kevin Spacey foi acusado. Isso é muito mais grave. E isso tem que vir à tona, e isso tem que ser investigado, e tem que ser punido de uma maneira muito mais grave. Inclusive com detenção, se for o caso, né? Então, com certeza, mas essa graduação de saber colocar a gravidade dos fatos é algo que me preocupa, porque as pessoas não estão sabendo fazer. Eu escutei uma história, depois eu fui pesquisar na internet, é verdadeira mesmo, eu não sabia, mas um pouco na linha do William Vac, questão de 2, 3 anos atrás, uma torcedora, se eu não me engano, do Grêmio, durante um jogo Santos e Grêmio, lá no Rio Grande do Sul, ela ofendeu o goleiro do Santos, chamando o goleiro do Santos de macaco. Uma piada racista também, enfim. E o que ela diz hoje,
e eu não sei até que ponto isso é verdade, mas está aí nos jornais, se você for pesquisar, você vai encontrar, que já se passaram mais de 2 anos disso. Ela diz que a vida dela acabou, que ela está sendo ameaçada de todas as maneiras, escorraçada nas redes sociais até hoje, e que ela tem receio de sair de casa e tudo mais, né? Então, de novo, olha aonde a gente está levando as coisas, né? E se a gente for estudar um pouquinho a história e voltar lá para trás, todas essas tentativas de criar o homem perfeito, de criar a mulher perfeita, é, de fora para dentro, só geram sofrimento, dor e mais problemas. E tem várias histórias sobre isso, tá? Se eu for trazer para o contexto de qualquer organização que se une e começa a criar leis, regras extremamente rígidas, das quais não faça isso, não fale isso, não fale aquilo, não fale o outro, a gente vai ter problemas sérios. Retomando aqui, tive que fazer uma pequena interrupção. Mas é isso, a mudança real, ela começa de dentro para fora. Toda vez que a gente, enquanto humanidade, tentou fazer a mudança de fora para dentro, e tentou de uma maneira muito radical, como a gente vê alguns movimentos e algumas pessoas aí defendendo, impor essa mudança de fora para dentro, a gente se deu mal. Né? E para trazer um dos inúmeros exemplos aqui da história sobre isso, a Alemanha nazista. A Alemanha nazista começou em torno daquela grande filosofia de se criar o ser humano perfeito, a raça puritana, a raça ariana que seria perfeita, né? E a partir daí, olha o que deu, né? Olha o que o nazismo fez com os judeus, olha o que o nazismo fez com a Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem que olhar para isso com muito cuidado, tá? E construindo cada vez mais o diálogo, gente. A gente tem sempre um caminho do meio. Entre um petista e um tucano, como eu falei aqui já algumas vezes, existe um caminho do meio. Entre um eleitor do Lula e um eleitor do Bolsonaro, existe um caminho do meio, tá? Então, assim, eu tenho visto isso bastante aqui também nos Estados Unidos. Como eu falei, é um fenômeno mundial e que se aplica para a política, mas se aplica para qualquer outro assunto. A gente tem hoje essa tendência de trazer o radicalismo para tudo, né? E os Estados Unidos têm essa característica de ser um pouco, até mais do que o Brasil, a sociedade do politicamente correto, né? A sociedade do tudo que você falar, tudo que você fizer poderá ser usado contra você em algum momento, né? E também a sociedade dos advogados, ou seja, existe muito processo aqui. Você pode ser processado por muita coisa que você fez, porque muita coisa pelo que você falou. Então, assim, as pessoas são até neuróticas em relação a isso, tá? Mas, de novo, resolve? Na minha opinião, não resolve, porque as pessoas se calam, as pessoas não fazem as coisas, só que não é porque dentro delas elas estão bem resolvidas, dentro delas elas têm uma pureza, têm um amor, têm uma paz interior. Não. As pessoas não estão fazendo porque não é politicamente correto fazer. Só que aí você acaba criando uma série de outros transtornos, né? Você acaba criando uma série de outros problemas, porque toda aquela sujeira que a gente joga para debaixo do tapete, onde é que vai? Onde é que vai essa sujeira? Essa sujeira continua lá. E essa sujeira, em algum momento, ela vem à tona. Então, eu defendo muito isso aqui no Pessoas e Talentos. O caminho é o autoconhecimento, o desenvolvimento humano, né? E para isso você tem inúmeras ferramentas, das quais algumas eu cito aqui, e você pode buscar a sua ferramenta, buscar a ferramenta que melhor se aplica para você, mas meditação, autoconhecimento, terapia, fazer uma terapia com um psicólogo é fundamental, ter amizades saudáveis, ter um relacionamento amoroso saudável com outra pessoa, ter um trabalho que te realiza, que te traz uma visão de propósito mais nobre, maior do que simplesmente o seu umbigo, maior do que simplesmente você realizar algum sonho materialista. Todo esse caminho é fundamental. E você tem várias ferramentas que trazem a isso. A própria psicologia positiva é uma delas.
Então, esse é o convite que eu te faço. Vamos sim transformar o mundo, mas vamos transformar o mundo de dentro para fora e não de fora para dentro. Chega de tanta regrinha, chega de tanto politicamente correto, chega de tanto julgar as pessoas, chega de tanto radicalismo. Tá? Vamos dialogar mais, vamos ter mais coração aberto para entender as pessoas, para perdoar as pessoas e para fazer a mudança dentro de nós. Esse é o verdadeiro caminho. Então, eu quero deixar aí um grande abraço para vocês, curtam o nosso canal, deixa seu comentário que eu vou dialogar bastante com você, bem democraticamente, tá? E recomenda esse vídeo aqui para os seus colegas, para os seus amigos. Um abraço.